Olá pessoal, eu sou Guilherme Massa, cofundador da Liga. Eu sou a Alana Fernandes, do time de seleção. E nós estamos aqui para começar uma série de encontros do Se Liga, que é o nosso programa que vai te ajudar a entender o impacto de novas tecnologias e tendências na tua rotina como consumidor ou como dono de um grande negócio ou mesmo um empreendedor ou executivo de uma grande empresa. A gente vai estar aqui quinzenalmente falando sobre um assunto relevante de mercado. Hoje a gente vai falar sobre Health Techs, a jornada do paciente. E se você tiver sugestão de outros assuntos para a gente abordar ao longo dos próximos programas, deixa aqui pra gente, aqui embaixo, comente, que a gente vai estar atento aí olhando as sugestões. Nosso objetivo aqui com o programa, pessoal, não é te contar as últimas novidades do setor, mas sim dizer o porquê essas inovações vão impactar a tua rotina e o que você deve se preocupar, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, Alana, a gente já colocou aqui para a nossa audiência que o nosso assunto hoje é em startups, inovação na área de saúde. Sobre essa inovação do lado dos pacientes, vamos dizer, todos nós que somos consumidores, estamos vivendo uma grande transformação que é não só motivada pela pandemia, mas talvez acelerada, impulsionada. E o que eu queria começar aqui para a gente debater é que a gente tem visto um crescimento muito grande, em particular de startups, que é um campo que a Liga trabalha muito, de gente empreendendo nesse setor, desde olhar a nossa experiência para fazer um agendamento de uma consulta, de agendar um exame e ao mesmo tempo viver essa jornada mais digitalizada. Como que você está notando esse movimento? Legal, Gui, legal comentar esse assunto, porque eu acho que a gente tem grandes exemplos de um mercado que vem se acelerando, Então a gente está vendo a jornada do paciente cada vez mais digital, cada vez mais acessível, principalmente quando a gente fala de planos de saúde, Então hoje no Brasil a gente tem 48 milhões de pessoas que usam os planos de saúde privados, E a gente precisa dar ferramentas para essas pessoas. Então hoje a gente tem a telemedicina, a gente tem o agendamento de consultas, a gente tem o prontuário eletrônico ali numa interface entre médico e paciente. E isso tudo acho que se deu por alguns movimentos de mercado, A gente pode destacar aí primeiro o cenário pandêmico que a gente viu, então a gente menos interagia com as pessoas, tinha que ficar mais em casa, mais recluso, mas a gente não podia deixar de ter acesso, porque a saúde virou prioridade, Outra coisa também, eu acho que é a regulamentação da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina. Acho que contribuiu também para a gente dar uma acelerada nesse processo. E uma outra coisa, eu acho que a gente está mais atento à nossa saúde, principalmente físico e mental também, num cenário em que a gente estava recluso, com menos interações e também saindo menos de casa, Então, como isso tornou mais acessível, mas não deixando de nos trazer liberdade, É verdade. E uma coisa que me chama muita atenção em cima desses pontos é que quando a gente começa a ser mais, vamos dizer, dono do cuidado da nossa saúde, é uma mudança grande de paradigma, A gente talvez vivia até então com um olhar de que o médico, o hospital, a clínica, eles eram mais detentores da nossa jornada. E agora você tem tantos serviços e produtos para eu mesmo buscar o meu cuidado, que vai precisar ser necessário a gente ajudar as pessoas a fazer essa transição, Se agora eu sou mais dono, quais os impactos disso? E é um pouco o que a gente quer responder ou debater hoje no dia. Olhando esse lado, a gente até me surpreende bastante como tem crescido o número de Health Techs no Brasil. Para o pessoal que está nos acompanhando, a Liga faz mapeamentos de startups que são abertos e o nosso mapeamento está lá na Startup Scanner, que é a nossa ferramenta, startupscanner.com, e vocês podem ver lá que a gente tem hoje no Brasil quase 500 startups desse setor de saúde e praticamente 10% estão falando exatamente digitalizar essa jornada do paciente, desde o agendamento até o uso dos produtos e os tratamentos. E o que me surpreende é que agora a gente está num momento de mercado, Alana, que a gente está começando a ver as primeiras startups que lidam com essas soluções ficarem muito grandes. Uma coisa meio, uma analogia ao que a gente viu há alguns anos, ou ainda está vendo, com as fintechs, de ter o banco digital, de você começar a buscar empréstimo ou soluções financeiras, de um modo geral, de novos entrantes, de novas empresas. E agora que a gente está começando a viver essa mesma onda nas Health Techs, E quem está de olho nisso também, que são os grandes players da saúde, Então, planos de saúde, empresas farmacêuticas, vários players aí desse segmento, eles estão de olho nesse mercado. E a gente pode ver esse movimento acontecendo em paralelo, de adquirir ou investir em startups e soluções tecnológicas, como também o surgimento de startups para esse mercado. Então, novos planos de saúde, mais acessíveis, direto para a pessoa física. Então, a gente vê o movimento da Alice aí, que vem se destacando nesse mercado de plano de saúde, direto para a pessoa física, Chegando
chegando nesse paciente de forma direta e tornando o acesso ao plano de saúde mais fácil, mais ágil e às vezes até mais barato. Pois é, então no final do ano passado, né, eles fizeram a maior captação de uma health tech no Brasil em mais de 700 milhões de reais, e que nos dá uma leitura de que esse mercado de fato está amadurecendo agora, né? A gente provavelmente vai ver o surgimento dos primeiros unicórnios, que são aquelas startups com valor de mercado de mais de $1 bilhão, acontecer no Brasil. A gente já viu outros unicórnios surgirem aqui. E acima de tudo, o que isso quer dizer, né? Vamos dizer, existir ou não unicórnio? É que o mercado está amadurecendo como consumo dessas soluções. Ao mesmo tempo, as grandes empresas, né, que já tinham soluções vão ter que correr rápido para acompanhar essa mudança de comportamento do cliente. E, acima de tudo, a gente vai ver também novas tecnologias que estavam, talvez, aplicadas a outros segmentos, ser aplicadas agora na saúde. Tanto do ponto de vista de melhorar as experiências. Então, antes a gente teria que pensar que horário que eu vou buscar o meu exame para depois agendar e ligar, né, para a secretária ela para agendar a próxima consulta. E agora você pode fazer isso tudo digital, né? Talvez a própria consulta ser digital, isso dá muito mais liberdade, né, para as pessoas. Mas sempre tem um contraponto, né, Alana? Vai ter um cuidado com seus próprios dados. Eu acho que sim, eu acho que tem. Primeiro a gente está falando do setor de saúde, então o setor de saúde existem várias normas, regulamentações, então a gente destacou alguns pontos no início, mas a gente vai ter que estar de olho nisso também. E essa questão dos dados, né? A questão do acessível, tá na palma da nossa mão, a gente também tem que lembrar que isso sempre tem uma contrapartida, né? Assim como a gente vai ter mais poder e vai conseguir compartilhar isso, quem que a gente está disposto a compartilhar os nossos dados, né? Até que dado a gente quer ir também? Eu acho que a gente tem que estar ligado nisso, nesse movimento do mercado, que a LGPD nos dá alguma direção, mas sempre de olho e consciente das informações que a gente está compartilhando. Tem uma outra coisa que eu acho muito relevante de a gente discutir também, Alana, que naturalmente essas health techs para a jornada do paciente, elas vão impactar muito a experiência, né? A nossa percepção de como a gente vivenciava a saúde. Desde eu chegar, né, para fazer o atendimento na clínica, então a gente já acelerou startups como a Livance, que muda totalmente a experiência de um consultório médico, né? Que vai ter muito, talvez, mais cara de um coworking, né, ou de um espaço amigável e digitalizando parte da experiência de você deixar sua carteirinha do plano, de você se identificar, né? Agora tudo digitalizado e tirar aquela sisudez, vamos dizer assim, né? Aquele ambiente mais sério, né? Mais durão com relação à experiência médica. E até gente que está olhando já a parte, vamos dizer, meio dos bastidores, né? Que não muda só a nossa experiência de consumo, mas muda também a forma que a gente analisa a nossa situação de saúde, né? Através dos dados, muita gente já está mexendo com uma machine learning ou com inteligência artificial para ajudar a laudar um exame mais rápido, para identificar uma situação de risco de saúde mais rápido, né? E ajudar, de repente, doentes crônicos a seguir um tratamento, que é uma dificuldade muito grande, né, que o corpo médico tem com os pacientes. Eu acho que a gente falou de coisas que não aparecem para o paciente, então essa coisa de identificação, inteligência artificial para identificar exames e trazer laudos mais rápidos, mas também tem essa questão de a gente conseguir trazer para esses pacientes essa jornada mais facilitada e com engajamento ainda maior, né? A gente tem hoje, por exemplo, pacientes crônicos, oncológicos, diabéticos, que com esse cenário pandêmico ficou mais recluso, né? Teve que tomar cuidados maiores. E como não comprometer esse engajamento ou até esse tratamento à distância, né? Não tendo tanta interação com pessoas, não tendo tanto contato. Então, acho que essas plataformas vêm para isso. Contato mais facilitado com o médico, acesso a exames mais rápido e até a questão de ter essa liberdade de escolher precisar compartilhar exame, escolher com quem compartilha e tudo mais. Outra coisa que eu acho que a gente não comentou, que é legal destacar aqui, Gui, é a questão da liberdade, da autonomia que a gente está vendo também na hora de enxergar e comprar produtos mais tecnológicos, né? A gente está falando de tecnologias que talvez não estejam tão acessíveis para a gente agora, mas que no futuro a gente vai encontrar. Acho que a gente teve um evento recentemente aqui na Liga que a gente abordou aí hard science, coisas mais profundas em relação à tecnologia, direto para o paciente final, né? E quem quiser assistir vai estar aqui também o link, é o Pitch and Pizza, a gente abordou. E nele a gente teve grandes players também do mercado que contribuíram para esse debate, né? Exato. Que é bem nesse gancho do que a gente estava comentando de muda a experiência, mas também muda os próprios produtos, né? Então, no caso do Pitch and Pizza, a gente viu startups, por exemplo, que estavam fazendo novos curativos
baseados em células-tronco para facilitar de pessoas que têm queimadura ou têm outras questões que eles queiram trabalhar com pele. Ou seja, a tecnologia muito aplicada ali na pesquisa científica, né, em uma coisa mais profunda para que a nossa jornada de tratamento, né, de alguma enfermidade seja mais rápida ou seja mais tranquila e ao mesmo tempo também melhorando a nossa qualidade de vida, né, a questão de você não só tratar a doença, mas ter um cuidado mais proativo com saúde, que de alguma maneira é um assunto que toca totalmente a jornada do paciente, né? A gente fala de voltar na experiência do plano de saúde e a inflação médica vira sempre uma questão porque tem tanta ineficiência no processo e talvez a partir dessas health techs que a gente está discutindo, a gente vai começar a enxergar alavancas, né? Formas de reduzir esse custo de saúde para o brasileiro, de um modo geral, e, por que não, para as empresas, né, que tem que bancar plano de saúde para os funcionários, que estão olhando como melhorar os benefícios para as empresas. Então, eu vejo que essa revolução que a gente está vendo, a gente está começando aqui o debate sobre a jornada do paciente, que somos todos nós, mas de alguma maneira a gente consegue nos próximos programas aprofundar em muitos itens, né? E acho que ele vai ter inclusive impactos desse olhar financeiro, né, para a sociedade. Dentro desse assunto que a gente está tratando de jornada do paciente, tem uma coisa que me chama muita atenção, é como que essas novas tecnologias estão fazendo com que as empresas meio que cruzem a fronteira de onde é o meu mercado exatamente. Você vê a drogaria entrando numa parte para o cuidado da saúde, que talvez é um pouco da clínica médica, que é um pouco do que o hospital faz e o plano. Então, as startups, inclusive, bagunçando ainda mais, né, movimentando ainda mais esse ambiente de o que de fato eu presto de serviço, né, para a minha cadeia de valor. Como que você está vendo? A gente trabalha com muitas empresas, né, com a Liga, que trabalham o tema de saúde, e na hora que vocês vão buscar as startups no time de seleção, isso acho que fica mais nítido, né? Eu acho que esses grandes players têm visto muita oportunidade de uma atuação mais transversal no setor da saúde, assim. Então, acho que, fazendo uma analogia prática, que é muito mais fácil a gente comprar uma startup, adquirir ou plugar na nossa solução, né, oferecendo para o paciente isso, do que criar, de fato, isso internamente e colocar para o mercado. Acho que já leva pronto, já leva uma solução que já tem feedback, já tem pessoas que gostam, que usam e já está validado no mercado. Então, a gente tem visto muitas empresas olhando para isso e fazendo esse movimento, né? Estando mais próximo do ecossistema de inovação e de startups para ver o que tem de oportunidade e poder oferecer aí para o seu usuário, seu cliente, enfim. Então, cada vez um ecossistema de saúde mais engajado e mais ligado no comportamento digital do paciente, né? Alana, a gente está chegando aqui no final desse primeiro programa do Se Liga. Reforçar para você que está nos acompanhando que o nosso objetivo é te ajudar a tomar boas decisões como clientes e também como executivos e executivas de grandes empresas quando você for falar de novas tecnologias e não te deixar aí perdido com a quantidade de informação que tem aí na internet e aí no mundo dos negócios. Você pode contar conosco para a nossa visão sobre como tomar boas decisões. Você vai acompanhar os próximos programas que vão sair aqui nos nossos canais. Nos próximos dias vai ter muito assunto para você mergulhar e fique conosco aí nos próximos programas. Legal, e não deixe de deixar a sua sugestão aqui pra gente dos próximos temas que a gente pode abordar, que a gente vai vir aqui quinzenalmente contar para vocês a nossa percepção e a nossa visão desse segmento, desse mercado e falar de tecnologia e inovação, que é o que a gente gosta, né, Gui? É isso aí, conte conosco, se liga, muito obrigado.